Pronto, agora tá gravando. É, se você pensar na Revolução Industrial, a primeira coisa que você vai pensar é logo na mudança econômica que tem. Só que não é uma mudança só econômica, tem uma mudança econômica, política e no cotidiano das pessoas, porque tudo se altera. E aí, o país principal dessa época, que tem um local assim, de muita atenção, é a Inglaterra. Isso justamente porque antes da Revolução ela passou por um período muito revolucionário, houveram algumas revoltas, a queda do absolutismo no país. E aí ela conseguiu se estruturar muito bem para a revolução que estava acontecendo no setor industrial, né? E aí, para a gente entender um pouco o contexto da época, entre o século XVI até chegar no XVIII, até o XX, na verdade, a gente pode considerar, Portugal e a Espanha, eles eram pioneiros na conquista e colonização da América. E aí a gente pode incluir o Brasil nessa história. Eram países que tinham um bom poder naval, tinham grandes frotas, e elas estavam muito focadas naquela época em conquistar novas colônias. E não era prioridade para esses países o crescimento interno do país, mas eles estavam se preocupando em realmente conseguir ter novas colônias. Qual é o problema disso? Eles se apegaram tanto nessa questão colonial, de expansão, expansionismo colonial, que eles não se preocuparam em organizar as riquezas do país. Então, eles ficaram cada vez mais dependentes das colônias. Eles gastavam muito para conseguir fazer a colonização, gastavam muito. Eles não tinham retorno exatamente financeiro, porque, pegando o Brasil como exemplo, quando eles chegaram no Brasil, os portugueses, eles não chegaram aqui e roubaram riquezas em moedas, em ouro. Foi muita riqueza de manufatura, principalmente a madeira. Então, a moeda de troca que Portugal e Espanha tinham nesse contexto daquela época eram manufaturas, eram matérias-primas. E isso fez com que, ao longo do tempo, esses países fossem empobrecendo. Então, eles perderam destaque em questão de riqueza, ainda tinham destaque na questão colonial, mas, todavia, era uma coisa que, com o passar do tempo, chegava a prejudicar esses países. Justamente por isso, porque eles ficaram muito dependentes das colônias, gastavam muito para fazer a colonização e não estavam fazendo investimento interno no crescimento do país. Então, essa é uma parte muito importante, e isso é o que define muito o porquê da Inglaterra ter sido o país pioneiro. E aí a gente também tem o processo de desenvolvimento capitalista, que foi muito intensificada pela dinamização comercial. Então, a partir do século XVI, eles começaram a ver que eles precisavam diversificar o comércio. Não valia a pena estar só comercializando tecido não, esqueci o nome, temperos. Não é a palavra temperos, temperos daquela época, que era uma coisa que eles comercializavam muito. Trigo, não valia a pena para eles estar com um comércio muito muito específico, sabe? Eles começaram a entender que quanto mais dinâmico o comércio, melhor era, porque eles conseguiriam vender todas as épocas do ano e para vários lugares diferentes. E aí também a gente tem um aumento da circulação de mercadorias. Então eu tinha tecido, manufatura, eu tinha metais, tudo estava circulando melhor, principalmente na Europa. E a gente tem, por que eu digo desenvolvimento capitalista? Porque nessa época eles começam a ter uma maior circulação de dinheiro. Não valia a pena mais para eles só uma troca, tipo escambo, trocar madeira por trigo. Então eles estavam começando cada vez mais, isso já vem bem de um tempo atrás, eles estavam começando a mexer mais com moedas mesmo. E aí a gente tem a Inglaterra, que começa a fazer uma produção em larga escala. Ela percebeu que dinamizar o comércio era muito bom, fazia ela vender durante o ano todo para vários locais do mundo. E ela percebeu também que não valia muito a pena pagar um custo para fazer uma produção muito pequena. Ela percebeu que quando ela fazia uma grande produção, ela também vendia muito. Então, a Inglaterra ela sai tanto na dinamização do comércio, como também na produção de larga escala. E aí, outra coisa genial que eles perceberam, que, assim, faz a produção e eles obtêm lucro daquela venda. Esse lucro que eles tinham, em vez de gastar com qualquer outra coisa, eles investiam na produção novamente.
Então, eu produzo, gero lucro, pego meu lucro e vou investir na minha produção novamente. Era como se fosse um ciclo. Então, eles perceberam que quanto mais investimento, mais lucro se dava, maior retorno financeiro. Então, o começo da revolução se baseou muito nisso, na circulação de mercadorias, produção de larga escala, e no lucro. A gente não começa a revolução industrial logo com um trem, entende? A gente começa com a mudança do comércio na época. E aí a gente tem a Inglaterra, que teve um grande acúmulo de capital financeiro entre o século XVII e XVIII, porque estava todo mundo gastando dinheiro com tudo, e a Inglaterra estava lá economizando, tentando fazer uma produção interna do país, tentando arrecadar cada vez mais lucro. A Inglaterra também, ela teve um grande investimento no seu poder naval. Só que em vez de ela usar o seu poder naval para fazer o que o Portugal e Espanha estavam fazendo, ela usava o seu poder naval para expandir seu comércio ainda mais. Então, enquanto os outros países estavam se preocupando muito em conquistar novos países, tem um gasto muito grande com essa colonização, a Inglaterra fez, opa, é melhor eu pegar meus navios e começar a transportar minhas mercadorias para outros locais do mundo. Outro ponto que também favoreceu muito a Inglaterra foi a vitória contra a invencível Armada Espanhola, que foi em 58, que é uma coisa, 1900, 1500, 1588, que é uma coisa um pouco irônica. Nessa época, a Espanha ela era famosa por ter uma grande armada, uma armada muito forte, que era apelidada de Invencível Armada. Esse realmente era o apelido da Armada Espanhola. E a Espanha, ela não era um país que tinha hegemonia da Europa, mas ela tinha grandes territórios, muitos territórios. E ela começou a perceber que a Inglaterra estava expandindo muito. E aí ela ficou muito preocupada e fez, antes que a Inglaterra tome países ou tome mais territórios que são próximos à Espanha, é melhor invadir a Inglaterra. E aí a Espanha mandou vários navios, vários soldados para invadir a Inglaterra. Qual é o problema? Problema, assim, para eles, no caso. A Inglaterra se adiantou nesse ataque e ela impediu que os próprios navios da Espanha pudessem atracar na Inglaterra. Ela derrotou os navios espanhóis antes mesmo que os soldados conseguissem desembarcar. Eles não contam muito na história como aconteceu, se foi uma batalha, tipo, batalha naval, mas nesse momento a Inglaterra vence a Espanha e ela faz justamente o oposto do que a Espanha queria. A Inglaterra tira o posto de hegemônica da Espanha e tira o posto também de uma armada invencível. Outra coisa que a Inglaterra fez, ela fez os atos de navegação de 1651, que era basicamente uma forma que a Inglaterra tinha, todo o país, de proteger os comerciantes. Então, você ser comerciante na Inglaterra naquela época não era só alguém que vencia, ou que vendia, perdão, era alguém que estava constantemente sendo protegido pelo próprio país. Isso fez com que aumentasse o número de comerciantes e até as áreas que haviam de comércio. Outra coisa foi o Tratado de Montouen, não sei falar esse nome, de 1703, que é quando a Inglaterra faz um tratado com Portugal, meio que uma filiação. Então, Portugal estava conquistando novos territórios, e com esse tratado, eles garantiam que, em relação a Portugal, a Inglaterra seria prioridade para comércio. Se Portugal precisasse de alguma coisa, antes de recorrer a qualquer outro país, iria recorrer à Inglaterra. Então, a Inglaterra garantia com isso que tinha sempre um país precisando dela, até porque Portugal estava muito refém das colônias, né, questão econômica. Outro ponto muito possível para a Inglaterra é que na região do país, eles têm muita jazida de carvão mineral e minério de ferro. Então, eles têm um território propício para comércio, tanto para comércio desses materiais, como para o uso dos materiais para matéria-prima. E também tinha uma grande população desempregada. Quando a gente fala, se a gente for relembrar lá atrás do feudalismo, grande parte da população morava nas áreas rurais. E a maior parte, na verdade, nas áreas rurais. E com a queda do feudalismo, esse pessoal vai começando a sair da área rural e vai se concentrando nos burgos ou nos conglomerados de cidades. E não é de uma hora para outra, cai o feudalismo e as pessoas já não moram mais na área rural. Muitas pessoas continuaram morando.
Só que, pensem comigo, a gente tem um comércio cada vez mais dinâmico, cada vez mais circulação de pessoas pela Europa, pelo mundo todinho, na verdade. Não valia a pena economicamente para as pessoas se manterem nas áreas rurais. Então, muitas pessoas, quando começaram a sair das áreas rurais, pela questão financeira, porque queriam achar um trabalho, porque estavam procurando condições de vida melhor. Então, as cidades começaram a ter uma população muito grande e uma população que estava desempregada. Porque outra coisa que é importante a gente lembrar, lá no feudalismo, quando os donos dos feudos morriam, não sei se vocês lembram, que ficavam os seus filhos, às vezes, não dava para dividir o dinheiro e o território do feudo para todos os filhos. E muitos desses filhos iam para a cidade fazer comércio. Esse pessoal que começou a se juntar nessas cidades começou a levar nome de burgueses. E apesar de não terem nome de comerciantes, eles já eram comerciantes. Eles chamavam principalmente de comerciantes e bancários, porque eles usavam pouco dinheiro que tinha para fazer uma troca, emprestavam algum dinheiro para alguém. Então, essa transição da área rural para a área urbana, ela começa lá no feudalismo e ela vem se estendendo até a Revolução Industrial. E aí, uma questão muito importante dessa transição é a população desempregada. E aí, com essa população desempregada, um território propício, acumulando muitas riquezas, a partir do século XX, a Inglaterra ela já se destacava como a maior potência econômica. Ela tinha vencido já a Espanha na derrocada da Armada, da Invencível Armada, e tinha também outro país que era muito rico nessa época, que era a França. Só que a França tinha perdido a Guerra dos Sete Anos, um tempo atrás. Então, ela já não estava com tanto poder como a Inglaterra estava conseguindo. Então, quando a gente chega no século XX, enquanto estava todo mundo preocupado com colonizar outros territórios, em gastar dinheiro com guerras e batalhas, a Inglaterra estava lá, juntando seu dinheiro, investindo no país. E quando a gente chega no século XX, ela já é a maior potência econômica. Tudo tranquilo até aqui? Deixa eu só checar se tem alguém tentando entrar na sala. Pronto, ninguém. Tudo tranks. Pra mim também. Pronto. Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisem, tá? Que às vezes eu falo rápido demais. Certo. E aí, outra coisa, além dessa organização comercial da Inglaterra, um ponto muito importante foi a base política que ela tinha construído naquela época. Um tempo antes de 1688, eles tinham entre 1688 e 1689, a Inglaterra passou por a Revolução Gloriosa. Eu não sei se vocês viram esse assunto, eu acho que não viram, porque ele não chega a ser uma coisa assim muito importante para o Enem. O que foi a Revolução Gloriosa? Vocês lembram que quando a gente falava de queda de Roma, do Ocidente, tinha ficado do Oriente, e aí a gente tem a cisma do Oriente, e a gente tem a Igreja Apostólica Romana, que é em Roma, e a gente tem a protestante, que é a de Constantinopla. Com o tempo, aquela região também, a religião protestante, ela também se estende para a Inglaterra. E aí, antes de 1688, a Inglaterra ela tinha passado por várias transições de governos e era um país protestante. E aí chegou no poder James Stuart. Qual é o problema de James Stuart? Ele era católico, estava no poder de um país protestante. E ele começou a fazer uma série de transições políticas que estavam deixando as pessoas um pouco desconfiadas, porque as transições políticas que ele fazia favoreciam o cristianismo. Então, era um rei católico da Igreja Apostólica Romana governando um país protestante. E aí as pessoas resolveram que não dava mais e resolveram dar não sei se dá para considerar um golpe, fizeram uma revolução em defesa do que era o país deles. E derrubaram James Stuart do reinado, a dinastia Stuart. E eles tomam o poder, esqueci o nome, Guilherme, foi Guilherme III de Orange. Foi um dos líderes da Revolução Gloriosa. Com a queda de James Stuart, eles dão a supremacia ao parlamento.
Então, eu deixo de ter reis, deixo de ter uma monarquia e eu passo a ter um parlamento que é supremo no país. E aí vocês, como a gente deve deduzir, quando o poder está na monarquia, os benefícios do país são em prol. Os benefícios do país não. Os benefícios tirados do país são em prol da família monárquica. Quando eu falo em parlamento, teoricamente deveria ser em prol do povo, mas geralmente parlamentos e governos eles são em prol de burguesias. E aí, quando eu falo em burguesia, eu estou falando de pessoas que têm dinheiro. Isso não é um conceito novo, não é um conceito da Revolução Industrial, o nome de burguesia, é um conceito que já vem desde o feudalismo, desde quando o feudalismo está caindo, eu já tinha uma classe de pessoas que estavam se destacando economicamente e já levavam o nome de burgueses. E eles levavam o nome de burgueses porque eles viviam em burgos, que eram conglomerados de cidades, de casas, que já existiam comércio. Então, burgueses já vem desde aquela época do feudalismo, não é nada novo. E a gente tem na Inglaterra o Estado liberal inglês, que deveria estar em prol do povo, mas estava mais em prol dos burgueses. E aí a gente começa a ter avanços tecnológicos com isso. Quando eu chego na segunda metade do século XVIII, eles começam a investir no setor têxtil, que é o de tecidos, que já existia. Qual é o grande avanço? Eles começam a ter máquinas que fazem isso. Eles começam a ter ferramentas que tornam a produção têxtil muito mais rápida e mais prática. E essa produção melhora mais ainda quando eles inventam a máquina a vapor. Então, eu já estava tendo máquinas que usavam muito da ferramenta humana como forma de motor, e agora eu tenho uma máquina de vapor que faz isso até pelo próprio homem. Então, eles vão avançando na escala da produção e na rapidez com que eles produzem as coisas. Quando eu penso na máquina a vapor, é o que desencadeia, assim, de forma mais rápida e mais forte a Revolução Industrial. Porque quando eu tenho a máquina a vapor, eu começo a fazer barcos a vapor. Então, as navegações ficam mais rápidas. Eu começo a ter locomotivas a vapor. Então, eu tenho um comércio marítimo mais rápido, mais prático, e eu começo a ter até um comércio terrestre mais rápido também. E com as máquinas a vapores, eu consigo ter um maior maquinário de jornais, revistas e livros. Por que isso é importante? Quando eu tenho jornais, revistas e livros circulando, quanto mais material desse tipo, mais informação eu estou tendo disseminada. Então, os conhecimentos eles passam a se disseminar mais rápido nas regiões da Europa, e isso traz novas tecnologias e invenções. As pessoas ficam muito admiradas com toda aquela produção, vão estudando cada vez mais, estão disseminando conhecimento. Então, a partir assim da máquina a vapor é o que desencadeia de forma mais rápida. E quando essa revolução industrial ela se espalha pelo mundo, ela estimula o que a gente conhece de imperialismo do século XIX. A Inglaterra é o principal, e a partir dela eu vou disseminar. Aí vem a França, Portugal, os Estados Unidos já começa, a França, e eu consigo ter uma nova corrida colonial para novos mercados, que são indispensáveis para garantir a produção e a venda. E aí, eu não sei se em História do Brasil vocês já chegaram na. Quando a. Ela é em 1888, né? Que a princesa Isabel dá liberdade aos escravos. Tô tentando lembrar, né? Vocês já chegaram nessa parte, História do Brasil? Sim, não? Vocês estão me escutando? Sim, dá para ouvir. Vocês já chegaram na parte de libertação dos escravos do Brasil? Eu acho que ainda não. Pronto, só um mini spoiler. No ensino fundamental e até algumas vezes no ensino médio, a gente fica sabendo de uma fábula que a princesa Isabel, muito generosa e maravilhosa, decidiu tornar os escravos livres. E é uma história muito bonita, se você não disser o verdadeiro motivo que ela fez isso. Quando a princesa Isabel liberta os escravos, ela não tem o interesse
de beneficiar aquelas pessoas. Ela tinha um interesse puramente de beneficiar o comércio. Se você pensar que o que me garante lucro na produção é a quantidade de pessoas que consomem o que eu produzo, quanto mais pessoas consomem, melhor é para o meu comércio. Então, o lucro que se tinha com os burgueses já era muito bom. Só que se eu aumento e eu começo a vender não só para os burgueses, mas eu consigo a vender também para escravos, que não eram mais escravos, é melhor ainda. Então, existia uma forte pressão na Revolução, nessa fase da Revolução, para o Brasil libertar os escravos. Então, não foi uma atitude generosa, foi mais uma pressão externa para garantir uma, uma rede de consumo, sabe? E é óbvio que não foi de uma hora para outra. Os escravos não ficaram libertos e começaram a consumir, a comprar coisas. A gente sabe que os escravos foram libertos, mas ficaram numa situação muito ruim, de extrema pobreza. Mas a longo prazo, a Inglaterra pensava nisso. Quanto mais pessoas libertas, quanto mais pessoas consumindo, melhor é para o nosso comércio. E aí que eles começam a grande corrida colonial. Eles precisavam de mais colônias para poder garantir material de matéria-prima, precisavam conquistar novos territórios para garantir mais pessoas para consumir o que eles produziam. Então, o que é que esses países imperialistas fizeram? Deixa eu só botar aqui no computador para carregar. Se você for resumir o imperialismo do século XIX e essa corrida colonial, a gente pode resumir em: eu sou a Inglaterra, eu preciso de matéria-prima. Vou conquistar vários territórios para roubar a matéria-prima deles e fazer com que eles comprem produtos que eu construí com a matéria-prima deles. É basicamente essa lógica que eles usavam. E aí a gente tem é o que desencadeia o imperialismo do século XIX. Os países já estavam vendo que o que a Inglaterra fez estava dando certo e decidiram fazer também. Nesse momento, a gente também tem uma coisa que se chama de especialização do trabalho. Ou vocês podem ouvir falar muito disso, principalmente em sociologia, como alienação do trabalhador. Não sei se vocês já assistiram Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, mas ele demonstra muito bem o que é isso. O filme ele foi feito já mais recentemente do que nessa época da Revolução Industrial, mas o que é que o filme retrata e o que é a alienação do trabalhador? Nos tempos antigos, eu mesma tinha minhas ferramentas, eu mesma colhia minha matéria-prima e eu mesma produzia um produto que eu comercializava. Então, eu era dona de todas as etapas de produção, mesmo que em pequena escala. Então, eu conseguia construir um banco. Eu ia lá, pegava madeira, eu tinha as ferramentas que talhava essa madeira e transformava em um banco. Com o avanço da Revolução Industrial, esses bancos são construídos em larga escala. Eu não tenho como construir todos eles. E existe uma indústria que constrói e que são mais rápidos. Então, as pessoas deixam de comprar a mim e vão comprar a indústria. E o que é que eu faço? Eu vendo a minha força de trabalho para a indústria. Só que quando eu vou trabalhar em indústria, eu não sou mais dona dos meios de produção. Eu sou especialista só em colocar um prego no banco ou em serrar a madeira para deixar ela lisinha. Então, quando eu falo de especialização do trabalho, ou alienação do trabalhador, é que esse homem, a mulher, ele deixa de ter nas suas mãos toda a linha de produção e passa a ser especialista e ter só uma função pequena em toda a cadeia de produção. E aí, quando a gente vem com as novas formas de trabalho que surgem nessa época, eu tenho uma separação definitiva do capital e do trabalho. Então, eu vendo a minha força de trabalho, em troca eu recebo algum capital por ele. Eu vendo o meu tempo e a minha habilidade para uma indústria em que eu não tenho controle da produção. E eu tenho definitivamente uma separação entre o que é capital e o que é trabalho. Quando a gente fala capital, fosse trabalho, talvez vocês lembrem de Karl Marx, mas não é uma invenção dele. Isso começa, sempre existiu, mas isso começa a ser nomeado como capital, força de trabalho nessa época. E os trabalhadores percebem que eles são refém daquela linha de produção. E eles tentam garantir uma, umas condições de trabalho mínima. E é nessa época que surgem os primeiros sindicatos também. Então, os trabalhadores começam a ter uma organização para tentar fazer com que o seu trabalho seja
eu não diria justo, mas que não era justo, mas menos, menos, menos ruim para eles. E aí a gente tem uma indústria que estabelece na supremacia burguesa e que essa burguesia é quem vai ter o poder econômico na região. E não estava mais só. Alguém está pedindo para entrar. Que não era só mais na Inglaterra, então por todo mundo eu estava tendo uma supremacia burguesa. O êxodo rural, que já acontecia desde a queda do feudalismo, estava se intensificando cada vez mais. E quanto mais gente desempregada eu tenho na cidade, mais eu vou ter uma mão de obra barata, que é o que a gente começa a chamar de proletariado. E aí a gente inaugura uma nova época, em que a política, ideologia e cultura, eles gravitam entre dois polos. Eu tenho uma burguesia industrial e eu tenho um proletariado. Antes eu dividia mais em monarquia, em não monarcas, agora eu começo a dividir em dois polos. Eu tenho as pessoas que têm o poder econômico, e se eu tenho o poder econômico, provavelmente eu vou ter o poder político e social, e eu tenho o proletariado, que são as pessoas que vendem sua força de trabalho. E aí, relembrando que esses conceitos de proletariado, força de trabalho, especialização de trabalho, alienação, não são conceitos que Karl Marx inventou. Ele pega isso que aconteceu e começou a desenvolver as teorias que ele tem na sociologia. Mas não foi uma invenção dele. Não é uma invenção comunista ou capitalista, entendeu? É um processo da história. E com isso, a gente fixa as bases do progresso tecnológico e científico. A gente define também as condições do imperialismo colonialista e o confronto que vai começar a advir da burguesia e do proletariado. E qual é a importância da Revolução Industrial? Ela não traz só uma mudança na questão econômica. Quando a Revolução Industrial ela mexe na economia, ela também vai mexer na conformação social da época. Então, eu tenho dois polos muito diferentes agora. Eu tenho uma burguesia que está muito rica, que tem muito poder. Eu tenho uma população, um proletariado que está muito grande, uma classe operária que está vendendo a sua força de trabalho por muito pouco, e isso vai fazer com que, no decorrer da história, venham grandes revoltas, grandes confrontos. E eu faço isso à base do mundo contemporâneo. Alguém A quer nova falar? escravidão. Exatamente. A gente só faz mudar a conformação da escravidão, sabe? Então, eu diria assim, na história, que uma grande revolução que a gente tem é a Revolução Industrial. Não dá para dizer que ela foi 100% benéfica, nem que ela foi 100% maléfica. Eu acho que no decorrer da história a gente tem muitos processos que foram muito bons, mas que foram feitos de forma muito injustas e que muitas pessoas sofreram no decorrer disso. Mas se no decorrer agora do que a história vai rolar, vocês vão ver que muito do que acontece é baseado na Revolução Industrial e é baseado no aumento do lucro cada vez mais. Então, os países não estavam felizes com o lucro que eles tinham e eles queriam que isso aumentasse cada vez mais. Então, vai ter a Revolução Francesa, que vocês já viram antes dessa aula, vão ter outras revoluções, vão ter novas expansões coloniais, e cada vez mais buscando matéria-prima e buscando matéria-prima, força de trabalho, quanto mais barata, melhor, e também população consumidora. Então, assim, a Revolução Industrial não é só uma revolução tecnológica, principalmente quando você pensa, ela é econômica, ela é tecnológica, mas ela é muito social. Ela define muito, ela é a base de muito que a gente vai ter daqui para frente agora. E era isso. Era bem rápida essa aula. Vocês têm dúvidas? Tudo certo. Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo Nada? também. Perfeita. Nenhum comentário? Não, não. Eu não. Ficou tudo claro para mim. Pronto. O resumo que eu mandei para vocês, a ficha, ele tá bem. Eu não resumi muito dos livros que eu estudo. Por quê? Porque a Revolução Industrial, ela é muito pequena.
se vocês forem ler nos livros. Então, se vocês não quiserem ir para o livro, eu acho que nem precisa. Eu acho que a ficha ficou bem legal para o que os livros trazem do assunto. E é isso, eu acho que o ponto principal é lembrar que não foi só uma revolução tecnológica, foi também uma revolução social que teve e que é a base para muito do que vai acontecer. Para quem entrou na aula depois, eu gravei a aula, vou inclusive parar a gravação agora. E